sejam bem-vindos a mais um IMGA Podcast. O meu nome é Luís Andrade, economista e membro da equipa de multiativos da IMGA. Antes de passarmos ao tema em análise, façamos uma breve análise do desempenho dos mercados financeiros ao longo do mês de outubro. Mais um mês marcado por elevados índices de volatilidade e que esteve igualmente marcado pelo início da época de divulgação de resultados empresariais que, embora globalmente positiva, significou uma forte penalização dos títulos que mais desapontaram as expectativas dos investidores. A expectativa de uma atuação mais benevolente dos bancos centrais permitiu ganhos relevantes nos segmentos de maior risco, nomeadamente no mercado acionista, que registrou valorizações entre os 5% e os 10% no mês de outubro. Exceção feita ao desempenho do índice de mercados emergentes, que desvalorizou de forma relevante, muito arrastado pelo desempenho das praças chinesas no seguimento do desapontamento dos investidores relacionado com o desfecho do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. No mercado obrigacionista assistimos mais um mês de subidas das taxas de juros, muito relacionado com mais surpresas inflacionistas e um caráter cada vez mais estrutural deste perfil da inflação à escala global. Exceção feita ao desempenho das taxas de juros britânicas, que registraram uma queda muito relevante no mês, revertendo parte do movimento ocorrido no mês anterior, relacionado com a reversão do pacote fiscal da Primeira-Ministra Liz Truss, assim como, posteriormente, a apresentação da demissão da mesma recém-eleita Primeira-Ministra britânica. Portanto, falámos assim dos dois temas que condicionaram a atividade dos mercados financeiros ao longo do mês de outubro, mas também os dois temas que muito têm condicionado a evolução dos mesmos ao longo de todo o ano de 2022. Falamos da inflação, dos níveis mais elevados da inflação à escala global dos últimos entre 40 a 70 anos dos Estados Unidos, Reino Unido e na Europa, nomeadamente na Alemanha, assim como na necessidade de resposta mais agressiva dos últimos 40 anos por parte dos bancos centrais de forma sincronizada à escala global. Portanto, a pergunta que se coloca e que impera é o que esperar daqui para a frente. E, na prática, aquilo que antecipamos é muito em linha com aquilo que tem sido divulgado e com a retórica assumida pelos principais bancos centrais à escala global. No passado recente, é de uma continuidade do ciclo de subidas de taxas ao longo dos próximos tempos, mas numa proporção muito mais diminuta do que a ocorrida até aqui e também numa cadência, num ritmo muito menos significativo do que o verificado ao longo do ano de 2022. Com foco na atuação da Reserva Federal dos Estados Unidos, a nossa expectativa é também aqui uma continuidade do ciclo de subidas de taxas, mas antecipamos uma postura um pouco mais expectante ao longo dos próximos tempos, depois de 4 subidas consecutivas de 75 pontos base. A nossa expectativa é que a Reserva Federal adote uma postura, como eu disse, um pouco mais expectante à medida que evolui num território de taxas diretoras restritivas, assim como perante pressupostos no nosso cenário central de algum retrocesso de inflação no início do próximo ano, assim como de sinais acrescidos de fragilidade económica nos Estados Unidos, também no início de 2023. No entanto, a verdade é que temos de considerar cenários alternativos face ao enquadramento de incerteza que todos vivemos. Esses dois cenários alternativos olham, em primeiro lugar, para um enquadramento em que o mercado laboral nos Estados Unidos permanece sólido, que a atividade económica continua forte e que a inflação permanece elevada e que continuam a pressionar as expectativas inflacionistas de médio prazo e que algo que deverá significar uma postura mais agressiva da Fed e subidas mais significativas ao longo do ano de 2023, presumivelmente para um nível acima de 5,5%. No que toca ao cenário mais pessimista, digamos assim, esse cenário engloba um enquadramento em que a inflação retrocede de forma mais relevante do que o esperado, assim como um enquadramento em que potencialmente o mercado laboral e a atividade económica mostrem sinais de maior fragilidade do que o esperado, assim como potencial surgimento de instabilidade nos mercados financeiros. Tal deverá significar uma menor capacidade e menor proporção das subidas de taxas a assistir no futuro e potencialmente poderá mesmo abrir espaço para possíveis cortes de taxas por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos em 2023.
Relativamente à atuação esperada para o Banco Central Europeu, a instituição europeia encontra-se numa situação bem mais periclitante comparativamente à norte-americana, uma vez que o ponto de partida é de maior fragilidade económica na Europa, assim como um perfil de inflação não apenas mais elevado, mas que também está muito mais associado a fatores relacionados com a oferta. O que significa que o BCE tem menor capacidade para influenciar a trajetória da inflação pela via da sua manipulação das taxas de juros. Com isto, e muito em linha também com aquilo que foi comunicado por parte do BCE na última reunião de política monetária, a expectativa é de continuidade do ciclo de subidas de taxas, mas também nesta geografia antecipamos uma pausa, algures entre o primeiro e o segundo trimestre do próximo ano, muito relacionado com a proporção das subidas de taxas já ocorridas e com a expectativa de sinais acrescidos de fragilidade económica na região. Em conclusão, isto diz-nos que, embora tenhamos ainda algum caminho a percorrer na temática e no ciclo de subidas de taxas diretoras por parte dos principais bancos centrais, a nossa convicção é que estamos agora apenas alguns meses do fim deste ciclo de normalização das políticas monetárias e atendendo àquilo que se encontra atualmente incorporado nos mercados financeiros em matéria de expectativa de atuação dos mesmos bancos centrais. A nossa expectativa é que isto possa, de alguma forma, significar um término, ou pelo menos um acalmar da trajetória recente ascendente das taxas de juros, quer nos Estados Unidos, quer também na Europa. Dito isto, vivemos tempos conturbados, de elevada volatilidade, mas a verdade é que isso também nos traz oportunidades de investimento e continuaremos a acompanhar este e outros temas relevantes para os mercados financeiros e, com base na evolução das nossas convicções, implementaremos ideias de investimento que serão aplicadas na nossa vasta gama de fundos de investimento. Com isto, resta-me agradecer pelo vosso tempo e dizer que contamos convosco para o próximo IMGA Podcast. Se ainda não nos acompanham e têm interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho e conhecer as nossas visões, subscrevam e deixem os vossos comentários nas nossas redes sociais em @IMGestãodeativos. Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que daí possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IM Gestão de Ativos ou para o número de telefone 21 120 9100, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18.